Amém, irmãos? A paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Hoje é segunda-feira, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com você a poderosa palavra de Deus, que se encontra no livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 25. E esta palavra abençoada hoje vem falar do pão. Jesus, o pão da vida. Amém, amados? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus que criou os céus, Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança. Tu és o único e verdadeiro Senhor dos senhores. E nós aqui, pó da terra, entramos na Tua presença santa e bendita. Queremos te agradecer pelo mundo que Tu criaste com o poder da Tua palavra. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos, aleluia, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Te agradecemos pelo mundo lindo que o Senhor criou, pelas cores, o verde, o amarelo. Ah, Senhor, Tu és grande em tudo, em graça, misericórdia, ira, justiça, amor. Tu és o Deus tremendo. Aleluia. E eis-me aqui, Senhor. Também te apresento os Teus servos que estão aí do outro lado para ouvir a Tua palavra, Senhor Rei da Glória. E eis-me aqui mais uma vez. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vou estar lendo aqui a palavra do Senhor. Amém? João capítulo 6, verso 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Essa mensagem, ela fala do pão. O pão da vida. Se nós fôssemos imaginar, glória a Deus, por um determinado momento, instante, o pão que vem à nossa mente seria esse pão, né? Que o padeiro muitas vezes acorda pela madrugada e vai preparar o pão na padaria, para que quando nós chegamos lá, o pão está lá quentinho, só no ponto de trazermos para casa, tomar nosso café e ir trabalhar, não é verdade? Mas só que Jesus aqui não está se referindo ao pão terreno, ao pão feito pelo padeiro. Aleluia! Ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele próprio, que ele é o pão que veio do céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de Jesus chegar a esse ponto para falar do pão, ele havia feito a multiplicação dos pães. Glória a Deus, aleluia. E como diz aqui a palavra, disseram-lhe,
Não está especificando quem exatamente disse. Mas quem sabe algumas pessoas que estavam ali naquele momento que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Então, algumas pessoas vieram até ele e perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus vai dar uma resposta para eles assim. Jesus respondeu-lhe: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Olha isso. Então Jesus está dizendo o seguinte para esses que foram ter com ele, né? Vocês estão buscando a mim pelo que eu tenho para dar, mas não observaram os sinais. Aleluia! Quem sabe Jesus esperava que alguém daquela multidão, viesse até ele e reconhecesse ele, através dos sinais que ele fez, que ele verdadeiramente vinha de Deus. Irmãos, estamos falando de multiplicação. Qual homem pode multiplicar pão, a não ser aquele que tem todo o poder e autoridade do Pai? Jesus Cristo é o único que multiplicou pães. Aleluia! Então, Jesus queria que estes que vieram até ele, tivessem visto os sinais que ele fez. A multiplicação dos pães foi um grande sinal que Jesus não era da terra. Glória a Deus. Muitas vezes, amados, a gente, infelizmente, quer andar com Jesus pelo que Jesus, ele tem, e não pelo que ele é. Amém? E a gente vai compreendendo as coisas na caminhada com ele. Nós vamos entendendo e crendo que ele é o Cristo, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e que nenhum ser humano vai a Deus se não for por ele. Amém? Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então, é como eu digo sempre, né? Que Jesus para mim, que Deus está acima da minha salvação. Porque eu tenho que ter esse desejo de estar com Deus. Não só por interesse. Eu tenho que estar com Deus porque tem a minha salvação, né? Vai além. O desejo de estar com Ele. Aleluia! O desejo de viver eternamente com quem me criou, com quem me fez. E me mandou para a terra. Então Jesus diz: olha, vocês me buscaram pelo que eu tenho. O que Jesus tinha? Poder. Não pelos sinais, Jesus diz, que vistes. Ou seja, vocês vieram até a mim, não foi por minha causa. Vocês vieram até mim porque, glória a Deus, aleluia, estão satisfeitos. Estão com a barriga cheia. Não estão com fome. Glória a Deus, aleluia. Mas porque comestes do pão e vos saciastes.
Veja aí, pão. Que tremendo. Jesus multiplicou os pães. Que pães foram esses, irmãos? Os pães feitos pela mão do homem. Agora, diante daquele povo está o pão que veio de Deus, o pão do céu. Amém? Então, aqui estamos diante do pão da terra e o pão do céu. O pão da terra, glória a Deus, aleluia, se acaba. O pão da vida é eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, amados irmãos? Continuando. Então, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui no livro de João 6, 25, onde Jesus aqui ele afirma, e assim nós cremos que ele é o pão da vida. Então, nós não podemos estar com Jesus só por interesse. Aleluia. Ah, vou sair da igreja porque não aconteceu isso. Ah, vou não sei para onde que não aconteceu isso. Ah, vou deixar de... Irmãos, nós estamos falando de um ser que esvaziou-se de todo o seu poder, de toda a sua glória e veio para a terra em forma humana. Corpo, alma e espírito. Ele deixou tudo porque ele veio fazer algo para Deus. Aqui nesse livro nós vamos ver que Jesus diz que Jesus, ele desceu do céu, não foi para fazer a vontade dele. Ele desceu do céu para fazer a vontade de Deus. E você sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que ele, Jesus, ressuscite aqueles que crerão nele no último dia, como nós iremos ver no livro adiante. Amém? Eu estava conversando com uma irmã ontem, glória a Deus, sobre a questão da busca verdadeira, da busca da necessidade de Deus. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes nós, glória a Deus, aleluia, muitas vezes nós ficamos, às vezes parece até disperso, desapercebido, mas não é. Quem sabe nesses momentos assim, que a gente não consegue orar, que a gente não consegue querer ler a Bíblia, ou enfim, algo do tipo, quem sabe seja esse o momento do processo onde a nossa alma ela tem que sentir, ela tem que querer, glória a Deus, aleluia, as coisas de Deus, as coisas do reino. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, eu estava falando com ela sobre isso. Quem sabe esses momentos difíceis que todo mundo passa, né? De não querer ler a Bíblia, de não querer orar, de não querer fazer as coisas de Deus. Nesse momento aí eu penso que é onde a nossa alma está, glória a Deus, aleluia, ali é como se ela estivesse inquieta para encontrar a fonte. É a necessidade que a nossa alma tem de encontrar a fonte, que é Jesus, o Cristo. Amém? Porque, irmãos, eu estava falando com ela que não adianta a gente só querer, eu vou já orar. Não, hoje eu vou já começar um jejum, vou já fazer isso. Muitas vezes, amados, é coisa da nossa carne. Mas eu penso que a nossa alma, ela sente essa necessidade. É quando a gente tá com esses processos de não querer orar, de não querer buscar. Porque eu penso que aí nesse momento, é o momento que a alma ela quer buscar a Deus com toda a sua necessidade. Amém? Porque senão fica uma coisa muito religiosamente. Eu vou ter que jejuar agora 12 horas. 12 horas de jejum. Vou ter que estar fazendo isso. Amém? Então, dessa forma, glória a Deus, é como se eu estivesse indo numa obrigatoriedade. E eu não posso buscar a face de Deus por uma obrigação, porque quando é algo obrigado, não firma na rocha. Amém? Quando é algo forçado, eu quero porque eu tenho que fazer,
Então não foi o Espírito que falou. Porque as coisas de Deus não é por força, nem violência, mas pelo Espírito de Deus. E eu conversava, glória a Deus, sobre isso. E quando foi hoje, cedo, quando eu acordei, glória a Deus, aleluia, tive, irmãos, uma noite turbulenta, glória a Deus, em sonhos turbulentos. Mas quando eu acordei, eu fiquei ali conversando com Deus, louvando um louvor para Deus ali na minha mente. E aí eu fui sentindo aquela vontade de me prostrar, sabe, me jogar aos pés do Senhor. Aí fechei a porta do quarto e fiquei lá em silêncio, calada. Mas eu fui dizendo, glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, a minha alma sentiu a necessidade de ir conversar com o Criador. Então ali eu fui pegando uma força, eu fui ali, glória a Deus, aleluia, dentro da minha pequenez e pó que sou pecadora, e fui ali, dizendo glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, né? O Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e há de vir. Essa foi a minha oração. Porque a minha alma queria dizer isso para Deus, que Ele é o quê? Santo. A minha alma queria dizer glória a Deus, dar o meu glória a Deus dentro do meu quarto com a porta fechada. É a melhor coisa do mundo. Mas é bom também quando a gente dá glória a Deus no meio das pessoas, obviamente, mas quando nós fechamos a porta do quarto, que vamos dar glória a Deus lá dentro. Só Ele está ouvindo a nossa glória. Isso é tremendo. Então analise que aqui esse povo viram ali o que Jesus fez, mas estavam saciados pelo pão quando estiveram ali com as suas barrigas cheias, né? Então foram ter interesse de perguntar quem era Jesus, quanto tempo Jesus estava lá. E Jesus disse que eles não deveriam estar interessados na comida que eles comeram, mas terem ficado perplexo com esse sinal que eles viram. Qual foi o sinal? Jesus multiplicou os pães. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, era isso. Que eles vissem esse sinal que Jesus fez. Multiplicar pão, saciar todo mundo. E que eles entendessem que o que Jesus fez ali só poderia ter vindo de um ser vindo de Deus. Mas eles não olharam por esse lado. Eles olharam apenas, agora estamos com a barriga cheia, agora vamos lá conversar com ele. Né? Então Jesus diz que eles estavam, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, que eles estavam buscando ele, não pelos sinais que Jesus fez, mas estavam buscando Jesus porque Jesus tinha multiplicado os pães e eles estavam satisfeitos, saciados. Então, glória a Deus, aleluia. Jesus queria que eles viessem o quê? Que eles viessem e reconhecessem. Olha, Rabi, como assim? O que o Senhor fez? O Senhor multiplicou os pães? Rabi, tu és verdadeiramente vindo de Deus? Enfim, mas eles não fizeram isso. Eles foram só depois que já estavam com as suas barrigas cheias. Eles não reconheceram Jesus como um ser poderoso que pegou do pão e multiplicou e saciou a todos. Eles não tiveram esse entendimento. Porque, irmãos, nós precisamos ter um entendimento das coisas do reino de Deus. E eu, no meu particular, como eu já falei muitas vezes aqui com os irmãos, eu sempre digo para Deus que Ele é mais importante do que a minha salvação. E Ele é. Eu não posso estar buscando Deus, porque senão não vou ser salvo. Irmãos, Deus é maior que tudo. Tudo, tudo, tudo. O que Ele quer é que a gente se aproxime dEle de verdade, verdadeiramente, né? Então, como eu digo para Deus, eu falei, Deus, um dia eu falei ali para Deus no quarto, Deus, eu não sei qual vai ser a tua resposta sobre mim, mas eu quero te agradecer por o Senhor ter me dado a oportunidade de estar aqui no mundo, te agradecer, Senhor, e naquele grande dia, né, que o Senhor faça a tua vontade, se sim, amém, se não, amém, mas
Eu quero que o Senhor saiba que foi um privilégio estar aqui nessa terra. Eu quero que o Senhor saiba disso, que para mim foi uma honra conhecer um Deus poderoso, né? Valente, forte. E era isso que eu falava para Deus. Porque a gente querer a Deus, estar com Deus só pelo pão, irmãos, é pouco. Nós queremos estar com Ele de verdade. Sabe, uma criança quando ela precisa do leite, aleluia. Na verdade, o momento de amamentação é um momento de elo que firma mais ainda a proximidade do filho com a sua mãe. Então, a nossa alma tem que ter esse desejo de querer estar com Deus, não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. Irmãos, a nossa alma veio dEle. A nossa alma vindo de Deus, então nós queremos estar onde? Queremos estar aonde, de onde nós viemos. Então é isso. E Jesus queria que esse povo entendesse que ali estivessem com Ele pelo que Jesus era, não pelo que Jesus dava. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Então, nós vamos ver outro exemplo, agora que me vem à mente, dos leprosos. 10 leprosos. Glória a Deus. Esses leprosos, eles, glória a Deus, aleluia, acreditavam que Jesus fazia maravilhas, que Jesus fazia maravilhas. Ao ponto desses 10 leprosos, irmãos, irem até Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando chega lá, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Jesus estava passando ali por um lugar chamado Jerusalém, e ali depois passou por Samaria, pela Galileia, e os leprosos ficaram à distância, e começaram os leprosos a dizer: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. Amém? Está aqui no livro de Lucas 17, 11, 19. Então aqui os leprosos, glória a Deus, eram 10 e eles foram sim no intuito ali de querer que Jesus os curasse, que Jesus os limpasse. Glória a Deus, aleluia. Então, louvado seja Deus. O que eles disseram? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus disse para se apresentarem aos sacerdotes. E olha que coisa tremenda. Jesus não fala assim: olha, eu vou, mas primeiro vocês têm que ir lá no sacerdote. Não, olha o agir de Deus aqui, amados. Esses leprosos vão, o que Jesus pede para eles? Apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto, irmãos, esses leprosos caminhavam, eles iam ficando curados. Aleluia. Os leprosos, quem sabe os leprosos acharam que não. Primeiro, então, a gente vai lá, vamos nos apresentar ao sacerdote. Provavelmente estava na mente dos leprosos, para o sacerdote ver que estamos leprosos. E provavelmente depois, quando a gente voltar lá, ele vai nos curar e então a gente volta aqui novamente. Talvez eles pensaram isso. Mas só que na medida que eles foram ficando curados. Glória a Deus, aleluia. Né? Louvado seja Deus. Então, o que aconteceu? Um dos leprosos, e olhe, samaritano. Olhe para você ver o tamanho da misericórdia de Deus, de Jesus, que curou os leprosos. Os leprosos que não faziam parte do povo de Deus. Os leprosos eram um povo samaritano. Mas esses samaritanos, um dos leprosos, um samaritano, melhor dizendo, ele voltou para agradecer a Jesus. Então Jesus perguntou para ele, por que os outros 9 leprosos não tinham voltado para dar graças a Deus? Jesus disse-lhe para se levantar e ir, pois a sua fé
o tinha salvo. Aquele que voltou foi curado e por ele ter tido fé, foi salvo. E os outros 9 só quiseram a cura, não pensaram na salvação. Então hoje o que Jesus disse para mim e para você, que o importante é o pão da vida que é Ele. Aleluia. Não é que a gente tenha que estar com Jesus só pelo que Ele tem para dar, mas pelo que Ele é. Aleluia. Irmãos, qual outro ser humano iria por um madeiro e oferecer o seu sangue, o seu corpo como sacrifício vivo, por amor de muitos? Qual? Então, aqueles leprosos, eles tinham que voltar para agradecer a Deus, mas não voltaram. Ficaram com as suas curas e perderam a salvação. Analise que esse outro, ele recebeu a cura, ele teve fé e ele foi salvo, foi curado e foi salvo. Aleluia. Provavelmente aquele leproso não entendesse nada, mas naquele grande dia o Senhor Jesus irá ressuscitá-lo. Amém? Salvação. Quando Jesus diz que está salvo, está salvo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Acontece que hoje, irmãos, infelizmente, em muitos lugares tem se barganhado com as coisas de Deus. Amém? Então as pessoas não podem ir para a igreja por uma obrigação. Nós não podemos ler a Bíblia pela obrigação. Irmãos, nós temos que ter sede. Amém? Ninguém pode nos dar um copo d'água à força. O meu corpo, ele tem que desejar água. Assim a nossa alma tem que desejar o céu, tem que desejar Jesus, tem que desejar ler a palavra, desejar orar, desejar conversar com o Eterno. Isso eu trago falando para mim mesma que eu preciso ter essa sede, sabe? Amém? Não é que as pessoas vejam que eu estou tomando água na igreja. Mas eu preciso ter essa sede continuamente dentro de mim, jorrando com a fonte inesgotável, sede das coisas de Deus. Por quê? Porque nós não podemos viver em um mundo com religiosidade. Religiosidade não salva ninguém, irmãos. Vamos ver um povo religioso perdido aqui. Judeus, fariseus, publicanos, tudo pessoas religiosas que mostravam para os outros uma vida reta onde na verdade não tinha. Até que Jesus vem, o Deus Todo-Poderoso envia Jesus. E ali Jesus desmascara todo mundo. E não desmascara assim apontando não. Jesus desmascara, quebra o sistema todinho quando ele vai pregando a verdade. Aleluia. E aqueles religiosos, glória a Deus, então tem as suas máscaras caídas. Por quê? Porque estavam com uma religiosidade. Amém? O que os religiosos fizeram? Levaram Jesus à cruz. O que os religiosos fizeram? Prenderam Jesus, açoitaram, chicotearam, até matá-lo. Amém? Como é que se mata alguém no nome de Deus, irmãos? Se Deus é contra o derramamento de sangue? Aleluia! Não pode ser de Deus. Amém? Então devemos estar com o Senhor Jesus, porque a nossa alma sente sede de Deus. Glória a Deus. E Jesus diz em João 10, capítulo 10, versículo de número 30. Eu gosto muito desse versículo, porque ele deixa claro. Louvado seja Deus. Eu e o Pai somos um. Então, se eu quero estar com Jesus Cristo, então eu quero estar com Deus. Eu estou com Deus. Se eu estou com Cristo, estou com Deus. E faz tanto sentido que nesse texto nós vamos ver Jesus falando algo muito importante também. Glória a Deus, aleluia. Amém? Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Amados irmãos, glória a Deus, aleluia.
Então, meus amados, nós estamos precisando vir para Jesus. Sabe, quando uma raiz, ela precisa percorrer quilômetros e quilômetros de chão para poder encontrar a fonte da água. Então, irmãos, a raiz de uma palmeira, ela penetra de 3 a 4 quilômetros embaixo da terra, né? Então, a palmeira, ela possui uma das raízes mais fortes que uma árvore pode ter. Então, por isso é muito difícil arrancar uma palmeira. Suas raízes chegam até onde pode se encontrar água. Imagina, né? Por isso que mesmo que cortem ela volta a brotar. Por quê? Porque a raiz dela é profunda. E ela vai de encontro com o quê? Até achar água. Amassuiralamaia. E assim nós temos que... É a nossa busca por Deus. É se aprofundando, pedindo ao Senhor que nos leve à fonte que é o próprio Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ao ponto das nossas raízes serem alargadas, irmãos, e percorrer horas e horas, enfim, não sei, até chegar na fonte que é Jesus. Glória a Deus. Amém? Porque a raiz estando firmada verdadeiramente, a raiz que encontra as águas, glória a Deus, por mais profunda que possam ser, né? Pode até as folhas caírem, mas a raiz está com vida. Amém? Ela brota novamente. Parece aquela passagem lá de Jó. Ainda há esperança para a árvore cortada. A árvore foi cortada? Foi. Ah, que triste, verdadeiramente é, mas a raiz dela está viva. Passa tempo e tempo, daqui a pouco ela está brotando de novo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, por isso que nós temos que buscar essa fonte verdadeira que só está em Cristo Jesus. Buscar com toda a intensidade que nós podemos. Chega de nós estarmos querendo buscar nossas raízes, querendo ir buscar água para as pessoas verem. Nós temos que buscar na intimidade com Deus. Amém? Eu estava ouvindo os louvores esse dia, um louvor dizia que Deus ia fazer isso, ia Deus fazer aquilo. Irmãos, tem uns louvores, parece que tenta a Deus, parece que mostram Deus mal. Deus não é mal. Deus é justo. E me fez lembrar a passagem dos amigos de Jó que chegavam ali, ao invés de falarem de Deus, não falavam que Deus estava castigando Jó. Onde na realidade não era isso que Deus falava. Queria que os amigos de Jó falassem com ele, mas falasse de Deus para ele. Aleluia. Glória a Deus. Mas nada do que os amigos de Jó falaram mudou o que Deus era para Jó. Amém? Amém, irmãos? Então Jesus é o pão da vida. Então Jesus diz aqui no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Amém? Então eles não estavam, tinham que estar preocupados, não era andar com Jesus só por causa dos pães que comeram, mas, glória a Deus, aleluia, que procurassem estar verdadeiramente com Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, que permanece para a vida eterna. Amém? Eles disseram então, versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Eles entenderam que deveriam buscar Jesus, não só pelo que Jesus oferecia, mas por Jesus, né? Que tem a vida eterna. Que o pão da terra é árduo para conseguir, né? Mas vai ficar tudo aí. Mas quem estiver no pão vivo, glória a Deus, que desceu do céu, então esse terá a vida eterna. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Agora eles querem saber sobre as obras de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. No versículo 29, Jesus vai dizer, Jesus respondeu e disse-lhes,
A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. Glória a Deus. Então, aqui a obra de Deus é que a humanidade venha crer que Cristo, Jesus, foi quem Deus enviou para a terra. Esta é a obra de Deus. Aí os discípulos começam de novo a perguntar a Jesus e disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Meu Deus. Os discípulos, aqui, esses que estavam perguntando a Jesus, irmãos, não tinham visto que Jesus fez um grande sinal multiplicando os pães. Amém? Será se esse fato ali não seria o suficiente? Então eles disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu? Irmãos, estamos aqui vendo um texto onde a narrativa expressa claramente que esses que perguntaram a Jesus sobre qual sinal ele fazia foram pessoas que comeram dos pães que Jesus, multiplicou. Eles não tinham entendido ainda, para você ver, mesmo andando com Jesus, glória a Deus, aleluia, estavam ali dispersos. E ainda diz, para que o vejamos e creiamos em ti. Então eles queriam que Jesus desse um sinal para que eles viessem acreditar que ele era o Filho de Deus. Tamanho incredulidade lhes eram. Glória a Deus. E não lembraram que tinha acabado de comer os pães que o próprio Cristo tinha multiplicado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então aqui eles tentam a Jesus, porque queria que Jesus desse um sinal, fizesse um sinal, que Jesus já tinha feito, né? Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos? Ainda queriam ver o sinal, se Jesus já tinha multiplicado os pães. E ele diz, e creiamos em ti. Que operas tu? O que tu fazes? O que tu fazes? Olha, não tinham visto que Jesus já tinha operado ali naqueles pães? Né, irmãos? E disse-lhe, pois, Jesus, na verdade... Não, peraí, irmãos, perdão. Versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus lhes a comer o pão do céu. Aqui eles estão falando para Jesus. Olha, nossos pais, eles comeram maná do deserto, como está escrito. Então, o que eles queriam dizer? Que o que Jesus estava fazendo não estava inscrito. E por não estar inscrito, eles não estavam crendo. Meu Deus, tem misericórdia. Se não estavam inscritos, mas eles viram o próprio Cristo, irmãos, operando, multiplicando aqueles pães. Se não estava escrito, mas eles viram Jesus curando. Se não estava escrito, mas eles viram Jesus, glória a Deus, aleluia, expulsando demônios. Se não estava escrito, mas eles viram, irmãos, glória a Deus, aleluia, Jesus ressuscitar os mortos. Jesus, meu Deus do céu, ressuscitando a Lázaro. Mas ainda assim, esses sinais não eram, me parece, suficiente para esses incrédulos, que estavam mais preocupados com os que os seus olhos viam, estavam mais preocupados, glória a Deus, aleluia, em encher as suas barrigas, em saciar os seus estômagos, do que crerem que Jesus Cristo, enviado de Deus, estava ali diante deles. Começam a fazer questionamentos a Jesus, começam a perguntar, Jesus responde, mesmo Jesus respondendo, eles não entendiam. Comeram até se saciarem, comeram do pão que Jesus multiplicou e agora vem, depois que estão com as suas barrigas cheias, vem e pergunta para Jesus há quanto tempo Jesus está ali. Vem e pergunta para Jesus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como é que eles devem fazer para realizar a obra de Deus? E a obra de Deus eles acham que ações?
A obra de Deus, eles achavam que era o quê? Dar uma cesta básica? Aleluia. Levar comida e tudo. Não. A obra de Deus é esta que Jesus disse. A obra de Deus é esta. Guarde na sua mente. Meu Deus, guarde na minha mente esse versículo. João 6:29. Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta. Que obra é essa? Que creiais naquele que ele enviou. Então, até o momento, eles não estavam crendo que Jesus era o enviado de Deus. E por não crerem, eles pedem sinais. Por não crerem, eles perguntam até faz quanto tempo que Jesus está ali. Por não crerem ainda nessa obra de Deus, eles perguntam. Eles começam ali a perguntar a Jesus e dizer que se ele fizesse um sinal, aleluia, eles iriam crer nele. Que operas tu? Eles perguntam. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, meu Deus. Aí agora eles começam a dizer, olha, nossos pais, eles comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus vem e disse-lhes, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Então, irmãos, glória a Deus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, Jesus está aqui explicando para eles que o pão do céu não era aquele maná que caiu e saciou a fome de muitos. Mas o pão do céu era aquele que Deus enviava. Glória a Deus, aleluia. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aquele pão que Deus enviou ali, que foi o maná, não ia dar vida ao mundo, sim, Deus ali saciou a fome das pessoas. Mas o que daria vida ao mundo não era o maná que desceu do céu, mas o pão vivo vindo de Deus. Que o pão é ele, o próprio Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém, irmãos? Podemos estar com a nossa barriga cheia. Tomei café, almocei, jantei, lanchei. Tudo bem, a nossa matéria ela está alimentada. Mas só quem pode saciar nossa alma é Jesus Cristo. É só Ele. Que é o próprio pão que nos alimenta e nos dá vida. Glória a Deus. Vou falar um negócio para você. Falar um negócio para você que eu nunca falei aqui nesse programa. Você quer ver uma coisa? Pois eu vou falar. Veja bem. Peça ao Espírito do Senhor. Olhe para os olhos de uma pessoa que lê a palavra. Olhe bem. E olhe para os olhos de uma pessoa que não lê, que não faz questão. Você vai ver uma diferença. O olho da pessoa que lê a palavra, ele é limpo de um branco, irmãos, que não é igual aos outros olhos. O rosto, os olhos do cristão é diferente dos que não são cristãos, dos que são, dos que é diferente daquele que ainda não crê em Cristo. Olhe para você ver, você vai ver. Você vai ver que as nossas córneas, o olhar do cristão é diferente, é um olhar limpo. Faça isso. E você vai ver a diferença. Por quê? Porque o cristão, ele lê a palavra. E o que nos limpa, irmãos? A palavra. Olha o que diz o versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se os meus olhos estiverem limpos, todo o meu corpo estará limpo. Diz a Escritura. E eu creio. Amém? Então você vai ver isso. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Alguém me disse? Não, foi um dia, eu percebi, eu falei, o olhar do cristão é diferente, é um olhar limpo, né? Os olhos são limpos. Outro dia eu estava na oficina, irmãos, eu não gosto de oficina, mas às vezes é o jeito. E chegou um homem vendendo peixe. Ele olhou para mim e disse assim, você é evangélica, né? Eu falei, sim. E sabe o que ele me disse? Conheci pelos olhos. O olhar é diferente. Os olhos têm outro tipo de limpeza. Aleluia.
Algo assim, irmãos, espiritualmente. Amém? Analise que ele não me observou pelas minhas vestes. Ele observou os meus olhos. Amém? É um olhar diferente. Quem limpa? O próprio. A própria palavra. Quem é a palavra? O verbo. Quem é o verbo? Cristo. É isso, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Vamos continuando. Então, Jesus é o pão que veio do céu. O maná foi um alimento que Deus enviou para saciar a fome do povo no deserto. Amém? Jesus, Deus enviou para dar vida ao mundo. Amém? Glória a Deus. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Quem é esse pão? Agora eles entenderam, ó. O pão, agora eles entenderam que é o pão que dá vida ao mundo. Então, eles agora entenderam e agora eles querem esse pão. Que pão? O pão que veio de Deus. Quem é o pão que veio de Deus? Cristo, que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então, eles agora querem esse pão. Esse pão que dá vida ao mundo, agora eles querem. Amém? Oh, Deus maravilhoso, né? Então, Jesus disse para eles assim. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Olha isso que tremendo. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crer em mim nunca terá sede. Olha isso, que profundo. Quem vem a Jesus nunca terá fome. E quem crer nele nunca terá sede. Amém? Fome de quê? Fome só do maná. Não. Quando Jesus ele vem, então a pessoa vai ter fome. Glória a Deus, aleluia, de estar na presença de Deus. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então quem vem a Jesus não vai ter fome. Por quê? Porque já está tudo em Jesus. Tudo que a nossa alma precisa já está em Jesus. Então minha alma não vai precisar do pão, desse pão que a gente, né? Enfim, não é esse pão que alimenta a minha vida, esse pão que é feito ali na padaria, a gente vem, não, esse pão, ele alimenta o meu corpo, a matéria, o meu corpo, para poder, né, enfim. Mas o pão que veio de Deus, ele vem para a minha vida, está na minha vida para me dar vida. Amém? Então, se eu creio nesse pão, então esse pão, né, que é o próprio Jesus, se eu creio nele, e eu creio, então eu nunca terei sede. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Mas, glória a Deus, aleluia. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crestes. Meu Deus, ainda não creram. Eu pensei que eles já tinham crido, não creram. Então, ele diz aqui, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crestes. Eles viram os milagres, viram Jesus fazendo tudo, ouviram tudo que Jesus estava falando. Eles ainda não tinham entendido o mistério quando Jesus fala ali, né, irmãos? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quando Jesus fala isso, eles dizem, disse-lhe então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas esse próprio pão era o próprio Cristo. É como se eles não tivessem ainda crendo que Jesus estava ali e ele era o pão da vida. Jesus era o pão da vida. Então eles ainda não tinham crido. Eles tinham até ouvido, né? Mas ainda não tinham crido. Glória a Deus, aleluia. Entendido, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, então, Jesus disse que eles ainda não crê. Eles ali não creram. Glória a Deus. Mas já vos disse que também vós me vistes e, contudo, não crestes. Então, viram o pão, mas não acreditaram que Jesus era o pão vindo de Deus. Amém? Então, eu continuar o quê? Com a sua fome e com a sua sede. Por quê? Porque não creram em Jesus. Amém? Então, agora Jesus, olha que misericórdia tremenda e linda da parte de Jesus. Ele diz, tudo, versículo 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim
de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, se nós estamos hoje, olha, irmãos, aqui essas pessoas incrédulas tiveram a oportunidade, né? Mas não acreditaram em Jesus. E Deus até permitiu que eles fossem até Jesus, porém eles não acreditaram, mesmo vendo os sinais de prodígio, vendo Jesus multiplicar, irmãos. Então Jesus diz, né, que de tudo quanto me deu, não perca, mas que o ressuscite no último dia. Amém? E a vontade que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se eu creio verdadeiramente em Cristo, que ele é o pão vivo, o pão que veio do céu, o pão que Deus enviou, então Jesus me ressuscitará naquele último dia. Glória a Deus, aleluia. Então, depois que Jesus explicou tudo isso, esse povo não entenderam e não creram, porque depois começaram a murmurar. Verso 41 vai dizer, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Olha, eles ficavam falando isso, né? E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Então ficaram o quê? Duvidando, ficaram murmurando. E Jesus, pois, respondeu por Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Está escrito nos profetas. Agora Jesus vai dizer, agora você, já que dão tanto, né? Quero falar sobre a escritura, pois está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que no Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, agora o próprio Deus estava ensinando ali através de Jesus aquele próprio povo. Então, diz assim, glória a Deus, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, quem ouviu e aprendeu, aleluia, então esse é de Deus. Esse é do Pai. Amém? Aí então, verso 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então, quem era o de Deus aqui, irmãos? O próprio Cristo. Porque Cristo viu Deus. Ele diz, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Meu Deus, que profundo. Verso 48, ele afirma de novo, eu sou o pão da vida. Aí depois eles começam a dizer, né, os judeus. Jesus começa a falar, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então, quem comeu maná no deserto, comeu, saciou a sua carne, né? Enfim, o corpo, enfim, mas morreu. Agora, quem crê no pão que desceu do céu, que é o próprio Cristo, tem a vida eterna. Amém? E era isso que eles não estavam entendendo. Glória a Deus, aleluia. Então ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus deu a vida dele por cada um de nós, né? Ele deu a vida dele pelo mundo. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Então, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Não tinha entendido nada ainda, amém, irmãos, eles. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Meu Deus, que profundo, né? Então, eles não teriam vida nem neles mesmos. Glória a Deus. E faz sentido, né, irmãos? Porque esses dias estava ali no carro de som e conversando com Deus. Eu falei: Deus, realmente nós não somos nada. O corpo é do pó então retornará, né? Então o corpo vai para a terra, o espírito vai para Deus e a alma, meu Deus, o que ficou? Ficou nada. Então nós não somos nada, né, irmãos? Aleluia. Amém, amados irmãos? Prosseguindo, né? Depois, irmãos, Jesus tem todo esse discurso, explica ali tudo detalhadamente sobre o pão vivo que veio do céu, sobre a vida eterna. Glória a Deus, aquele povo ainda não creram, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele vai ali falando mais e mais, quando nós vamos ver no texto também que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, glória a Deus. Jesus, ele fala, versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Amém? Só quem pode alimentar a nossa alma é Cristo. Amém? É alimento eterno. Amém, irmãos? E saciar a nossa sede é o seu precioso sangue. Glória a Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha isso que profundo. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, aqui sobre o alimento, né? Aquele que vai até Jesus, né, se alimenta do pão que é ele. Amém? Tá aqui, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E diz: e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, se eu creio, então não vou ter sede. Por quê? Porque o próprio Jesus já é a minha bebida. Se eu venho até ele, glória a Deus, aleluia, então ele é o meu alimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu não terei fome. Amém? Glória a Deus, aleluia. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Olha que tremendo, né? Glória a Deus. Então, Jesus está em Deus, Deus está em Jesus e nós estando em Jesus estamos também no Pai. Meu Deus, que profundo. Então, versículo 58 diz: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, esse povo aqui estavam com a oportunidade de comerem para se alimentarem e terem a vida eterna, né? Não como os pais deles que comeram maná, mas morreram. Isso nos dá a entender que aquele povo que comeu maná, eles não ressuscitarão, né, irmãos? Porque Jesus aqui, ele fala abertamente que quem come a carne e bebe o seu sangue, ele ressuscitará no último dia. Isso, então, nos leva a crer. Deus tem misericórdia do meu raciocínio, nos leva a crer que o quê? Que os pais daquele povo que Jesus estava conversando, que comeram do maná no deserto, morreram. Então, esses não irão ressuscitar no último dia. Amém?
Por quê? Porque comeram maná e lá morreram. Amém? Até porque morreram, porque, amados? Porque murmuraram contra Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Pronto. Glória a Deus, aleluia. E depois desse discurso todo, né? Glória a Deus, aleluia. Diz assim: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então, os próprios discípulos de Jesus acharam que Jesus foi duro demais. Então, por Jesus ter sido duro demais, então, quem poderia ouvir, né? O que aconteceu? Jesus em si mesmo, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Meu Deus. Jesus estava aqui dizendo que eles, né, os discípulos, iriam ver ele subindo, só que ele não falou exatamente dessa forma, glória a Deus. Mas o que eles ficariam espantados não era assim pelo discurso, mas ficariam escandalizados ao ver o Filho do Homem subindo para onde ele veio, de onde ele veio, né? Glória a Deus, aleluia. Então, isto escandaliza-vos? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Meu Deus, que coisa tremenda, tem um mistério aqui. Porque Jesus, ele veio em oculto, né? Porque somente Deus e o Espírito do Senhor viu quando ele foi gerado lá no ventre de Maria. Agora a humanidade viu ele subindo aos céus. Que tremendo, né? Então ele diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Aleluia. Mas há algum de vós que não creem. Olha, alguns. Isso nos leva a crer que não era só Judas, mas tinha outros discípulos que não acreditavam em Jesus, mas andavam com ele. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, diz aqui: porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Então, Jesus sabia os que iam crer e os que não iam crer, mas estavam lá os dois grupos com Jesus, né? Os que criam e os que não criam. Glória a Deus, aleluia. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Olha aí, Jesus, se não me engano, acho que ele escolheu uns 70, né? Ali tinha os discípulos mais próximos, né? Enfim, que ficaram 12, enfim, tudo mais. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então Pedro entendeu quando Jesus disse que tudo que Jesus falou eram palavras de vida eterna, né? Então Pedro entendeu. Glória a Deus, aleluia. E temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Glória a Deus. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus sabia desde o princípio que era o próprio Judas, que era um diabo, e este era o que iria entregá-lo. Amém, amados irmãos? Fique com esta palavra, glória a Deus, que eu estou ficando com ela e aprendi muito também hoje aqui nessa palavra. Então, nós aprendemos hoje, com a graça de Deus e a sua misericórdia, que
Se eu venho até Jesus, então eu não terei fome. Amém? E se eu crer em Jesus, então eu não terei sede. E naquele último dia, o Senhor me ressuscitará. Amém? E ressuscitará todos aqueles que vêm até Ele e todos aqueles que, glória a Deus, aleluia, creem nele. Amém? Essa foi a palavra de hoje que o Senhor me deu e falou conosco nesse dia. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, te agradecer pelo pão vivo que veio do céu, eu creio. Te agradecer também, Deus poderoso, por o Senhor nos trazer até Jesus, para que possamos ser saciados. Aleluia, nossa alma ser alimentada do pão vivo. Queremos te agradecer também pelo sangue derramado de Cristo, que nos purifica. Queremos te agradecer também por o Senhor colocar dentro de nós a fé, para que possamos crer em Cristo e assim, aleluia, sermos saciados e não termos sede. E que naquele grande dia, Senhor Deus fiel, seja feita a tua vontade na minha vida, na vida dos teus servos. Aleluia, para a glória do teu nome. Bendizemos a ti, ó Deus, te agradecemos por essa honra que o Senhor nos dá de poder aprender aqui na tua palavra. Fica conosco, nos ajude. Perdoe nossos pecados. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, não esqueça, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas. E nós estamos crendo que é um poder muito grande no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. E até mais. Ô glória!